Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouco sobre o papel ou a missão do marido na família. Faz muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto. É um capítulo deste livro, Casamento e Família, do Papa Pio XII. Na verdade, esse livro ele traz discursos, né, que o Papa Pio XII proferiu aos casais recém-casados. E esse capítulo ele se direciona especificamente para os homens. E achei interessante falar sobre isso agora, que a gente recém comemorou o dia de São José. E considerando que a gente vive um momento assim em que as pessoas estão um pouco perdidas, né? Pensando assim, qual é o papel do homem, né, na sociedade e na família? Qual que é o papel da mulher, como a gente sempre fala aqui? Existe esse problema, né, que as pessoas já não sabem mais o seu papel, qual que é a sua missão mesmo no mundo e na família. Tá tudo muito perdido e muitos casais enfrentam aí muitos problemas mesmo nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, porque existe uma dificuldade de se compreender aí, né, qual que é a sua missão de fato no mundo e na sociedade e especificamente na família, porque é na família onde tudo começa. Então eu resolvi falar sobre isso hoje e vou falar aqui, vou ler mesmo alguns trechos aqui que o Papa fala no discurso dele, né, para esses homens, e a gente vai comentando aqui um pouco sobre isso, né? Então ele começa aqui falando que o homem ele é então o chefe, né, da família e normalmente ele supera a mulher em força, em vigor, né? Mas essa diferença não vai rebaixar a mulher, né? Muito pelo contrário, porque existe então uma complementariedade entre o homem e a mulher, né? Então, a maioria das vezes ela vai se dedicar a obras que podem parecer, no primeiro momento, insignificantes, mas na realidade ela executa coisas grandes e coisas fortes pela responsabilidade de cuidar dos filhos e de cuidar dos maridos, né? Então, o marido, né, reconhecendo isso, né, então eles podem e devem fazer sempre mais pela sua mulher, pela sua família. E o Papa diz: vossa perfeição de chefes de família não consiste apenas na realização dos trabalhos pertinentes à profissão, ao ofício ou à arte em particular, dentro ou fora de casa. Dentro dela, que é o domínio de vossa mulher, tendes também uma parte ativa a cumprir. Sois mais fortes e quase sempre mais hábeis no uso de instrumentos e ferramentas. Deveis encontrar tempo e lugar para a manutenção da casa e as tarefas que são mais apropriadas ao homem do que à mulher. Não são tarefas e empreendimentos comparáveis às do escritório, da usina ou do laboratório onde trabalhais, nem ocupações incompatíveis com vossa dignidade. Trata-se de participar dos afazeres de vossa companheira, quase sempre sobrecarregada de preocupações e trabalhos, de fornecer um auxílio oportuno que será para ela ajuda e alívio e para vós distração e descanso. Então ele vem trazer assim, né, essa essa maneira tão bonita de ver essa complementariedade, né? Esse amor que é, na verdade, essa doação, é esse sair de si, é olhar para o outro e tentar aliviar o fardo do outro, né? Justamente porque se doa, quer o bem do outro, né? Quer o melhor para o outro. E ele continua, né? Falando isso, né? Para cultivar um jardim, se é que a providência vos deu a graça de ter um. Hoje é uma grande graça quem pode morar numa casa que tem um jardim, um espaço externo. Hoje, em épocas aí em que a maioria de nós acaba morando em apartamento, né? Com pouco espaço. Então ele vem falar sobre isso, né? Se a providência der a graça de você ter um jardim, né? Então ele fala, para qualquer adorno ou reparo, para tantas coisas mais ou menos fáceis, né? De tirar, colocar, organizar, como quase sempre acontece, acaso não serão mais apropriadas e hábeis as vossas mãos do que as de vossa esposa? Geralmente, quando um trabalho exige mais força, não irá o vosso coração amável e prudente reservá-lo a vós? Então, a capacidade que o homem tem de compreender que certas coisas cabe a ele mesmo fazer, pela sua constituição física, né, pela sua força física e como ele mesmo diz, né, o seu próprio coração amável, né? Quando ele olha para sua esposa, para sua família,
e vê ali a necessidade de se doar por eles, pela sua esposa e pelos seus filhos, né? Então, interessante o homem ter, né, desenvolver mesmo essa visão sobre si mesmo, né, com base no que ele tem ao redor dele, que é a família, né? E aí ele fala, né, até em outras épocas mais distantes, a família costumava trabalhar em casa, né, homem e mulher juntos em casa, né? E hoje já não é mais assim, na maioria dos casos. E ele vem falar sobre isso. Por mais imperiosa que seja a ocupação que vos mantém longe dos familiares durante boa parte do dia, ainda tereis ao retorno, não temos dúvida, a força de realizar pequenos serviços para vossa companheira, obtendo assim o seu reconhecimento. Reconhecimento bem afetuoso, pois vossa esposa bem sabe que para ajudá-la tivesses de vencer o cansaço e a legítima necessidade de descanso, graças a essa complacência que se dedica até nas mais humildes circunstâncias do lar e associa toda a família na realização da alegria doméstica e na felicidade que surge dela. Então, a gente vem ver assim que o quanto que a família pode ser feliz nas pequenas coisas, né? Quando vivem juntos e um ajuda o outro, buscando um aliviar o fardo do outro e encontrando felicidade justamente nessas pequenas coisas, porque são justamente essas pequenas coisas assim do nosso dia a dia que compõem mesmo a nossa vida, né? O Papa vem dizer, a vida de família conhece circunstâncias difíceis, horas em que se misturam alegrias e dores, tempos de penas e angústias, privações e lágrimas, os nascimentos, as enfermidades, os lutos. Então será preciso fazer mais. A mãe não poderá dedicar-se às suas diversas ocupações. Todos em casa, até os mais novos, terão de participar na medida de suas forças. Mas o primeiro que há de pôr mãos à obra não será o pai, o chefe da família, que nos momentos difíceis terá que dar o exemplo de dedicação e cautela? Não é em tais circunstâncias que se revelarão a digna sabedoria de pai e o vigor do governo familiar? Esposos, consolidai vossa coragem, a fim de vos preparar para estas graves e inevitáveis provações. Não penseis que o futuro da família escapará ao destino comum dos lares. Aprendei pelas provações alheias. Não pareis e calculeis as penas e fadigas pessoais, nem a generosidade dos esforços para compará-los à dedicação de vossa esposa. O verdadeiro amor não conhece cálculos nem comparações. Ele se doa, estimando que o que faz pela pessoa amada nunca é demais, né? Que bonito isso, né? Essa doação, esse amor que dá mesmo a sua vida. Ele continua. O que a imitação de Cristo afirma do amor de Deus vale também para um amor tão profundo e sagrado como o amor conjugal. Nada lhe pesa, nada lhe custa. Ele tenta mais do que pode. Ele nunca dá como pretexto a impossibilidade. Ele realiza muitas coisas que fatigam e que esgotam de forma vã aquele que não ama. Não surpreende então que o apóstolo dos gentios, que tinha o espírito e o coração cheios de caridade a ponto de exaltar essa virtude acima das profecias, dos mistérios e da fé milagrosa, acima do dom de língua e das ciências, acima do martírio e da liberdade para com os pobres, não surpreende que ele ouse comparar o amor do esposo pela esposa ao amor de Cristo pela igreja, citando aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e também a carta aos Efésios, capítulo 5, né, quando ele faz esse paralelo com essas duas passagens, né? Então, é justamente isso, né? O amor de Cristo pela igreja, né? Cristo se deu de maneira total, né? Para a sua igreja, e assim também os maridos são chamados a amar as suas esposas, né? Dando a vida. Então, o Papa continua: maridos, dirigi vosso olhar a Nazaré e entrai na pequena e modesta morada. Vede o carpinteiro depositário santíssimo dos segredos divinos, que com seu suor sustenta uma família humilde, porém mais nobre que as famílias dos Césares de Roma.
Observai com que dedicação e respeito ele ajuda e venera a mãe, sua esposa imaculada e pura. Admirai aquele a quem consideram o filho do carpinteiro, ele, o Verbo, a sabedoria onipotente, que fez o céu e a terra, e sem o qual nada teria sido feito. Como nenhum homem pôde sem ele fazer nada, e que todavia não desdenha dos serviços da casa e da oficina, e não hesita em submeter-se a Maria e José. Contemplai um tão grande modelo de santa vida familiar, espetáculo que maravilha as hierarquias angélicas. Que essa contemplação conserve em vossos corações sentimentos de grata e terna entrega de vós mesmos, que em suas manifestações diárias constituirão o vosso generoso auxílio para o bem e a tranquilidade da casa. Se na vida profissional credes que é honroso não faltar com nenhuma das responsabilidades que vos cabe, também na vida cristã cuidai da nobre coragem e do orgulho de vossa consciência, assumindo com generosidade e amor, em colaboração com vossa esposa, a parte do trabalho e dos cuidados que é vossa, a fim de construir a felicidade doméstica. Então é muito bonito, né? É um trecho muito bonito. Eu não li o capítulo inteiro, né? Eu li só as partes que eu achei principais, né? Mas que já com certeza servem pra gente refletir sobre isso, sobre qual é o papel do homem mesmo dentro de casa, né? Qual que é o papel do homem na sociedade e na família, né? Ah, será que o homem tem que ajudar a mulher ou não? Ah, será que ele tem que... Enfim, né? E o amor de Cristo por nós explica tudo. Ele se doou até o fim, né? E se os esposos são chamados a se doarem, imitando o amor de Cristo por nós, então isso aí já serve para guiar a nossa reflexão e o Papa falou aqui de uma maneira muito simples e muito compreensível, né? Então vale a pena a gente refletir sobre isso e meditar um pouco sobre isso para entender um pouco melhor, né? Mais e melhor o papel do homem na família, então. Qual é a missão dele na família, então, né? Então, é isso. Espero que seja útil, que ajude, tá bom? Um beijo.